Olá, povo, a paz do Senhor. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Gente, o vídeo tá um pouco, não sei se tá um pouco escuro, né? Mas eu falei assim, nossa, eu tô lavando a louça. E aí eu tava pensando a respeito desse tema, que nos últimos dias, né, foi na internet, foi falado a respeito no Instagram, na internet, né, também no YouTube, de um pastor, né, da Assembleia de Deus bem famoso, que se separou e se casou novamente, né? Alegando que a mulher dele foi embora, eles se desentenderam, a mulher dele foi embora, não, não deu mais certo, e aí ele ficou um ano separado, e aí o pastor presidente, ele foi buscar a orientação do pastor presidente, e aí o pastor presidente da igreja da Assembleia de Deus, né, que é o José Wellington Bezerra da Costa, uma coisa assim, orientou ele a se casar novamente, alegando que, se a sua mulher foi embora, se casa novamente, não fica assim não, não fica sozinho não. E aí, obviamente, ele casou com uma mulher, com uma outra mulher, agora recente, nessa semana agora, uma mulher mais nova. Ele tem 66 e essa mulher que ele casou parece que tem 39 anos, ou seja, uma diferença muito grande, né, de idade, de mais de 2 décadas, né? E o que eu quero dizer, o que eu quero falar com. Qual que é a minha opinião em relação a isso? Irmãos, a minha opinião em relação a isso é o que eu já falei em outros vídeos, né? Esses pastores, eles, além deles desobedecer, né, a palavra de Deus, não pregar a verdade nesse sentido, se desemboca nessa situação. Eles vão se separando, vão casando novamente. E agora, obviamente, né, eles passam por cima da palavra de Deus e, obviamente, esse pastor agora será o modelo para os irmãos. E o que me espanta é esse conselho vindo de gente que é conhecedor da Bíblia, né? O pastor José Wellington Bezerra da Costa, ele é um pastor renomado da Assembleia de Deus, ele é um teólogo, né? Virar para o pastor, por um outro pastor, acho que chamado Elias Silva, virar para o pastor da Assembleia de Deus, o pastor presidente, virar para um outro pastor da Assembleia de Deus e mandar se casar novamente, sem nenhuma base bíblica, só porque a mulher dele foi embora, eles estão desconsiderando ali textos das Sagradas Escrituras que a gente já abordou aqui. 1 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 15, que diz que se os casais se separarem, que não é para se casar novamente. No verso 10 e 11, verso 10 e 15 diz que se o descrente se casar, que se aparte, nesse caso o irmão não está sujeito à servidão. A servidão no sentido do quê? De ficar naquele casamento ali, né? Sendo oprimido e tudo mais. E que pode, que ele não vai ter culpa, né? Em relação a isso. Mas isso não quer dizer que a Bíblia está afirmando, né, para um novo matrimônio. Então, o que me espanta é esses pastores presidentes autorizar isso, né? Coisas que antigamente nas Assembleias de Deus era incabível, né? Um pastor se separar e se casar novamente, né? A Assembleia de Deus, na sua originalidade, no seu nascedouro, ela não permitia o divórcio e nem o segundo casamento. Eu não tenho a confissão de fé da Assembleia de Deus, mas eu já vi um estudo no canal do irmão Ailton, que é o canal A Bíblia Diz, que ele mostra ali claramente que a confissão de fé da Assembleia de Deus não autoriza casamento entre pessoas divorciadas, né? E a gente vê agora, né, esse caso do pastor aí, Elias Silva, se casando novamente, tal, alegando que a outra esposa abandonou, que já é um erro, né? Que já é um erro, porque se a esposa dele é cristã, já é um erro, né? De ter largado o marido, enfim, abandonado a casa. Mas, obviamente, a gente não sabe o que se passou entre eles, mas, infelizmente, as igrejas elas estão caminhando para
para isso aí. A igreja se caminhou para isso, né? Financiando adultério, apoiando o divórcio, passando por cima da palavra de Deus, passando por cima das suas confissões ou modificando as suas confissões. Mas, irmãos, a verdade é que vai ter um dia que todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Deus. Entendeu? E tudo isso vai ser julgado, né? Eu vou permanecer perante o tribunal, você vai permanecer. E esses pastores famosos que estão se casando novamente, induzindo os membros da igreja a também fazer isso, porque não fique pensando vocês que os membros não vão ser influenciados, né? Vão ser influenciados sim, porque o pastor, ele é o espelho. Então, tudo que o pastor fizer, a igreja tende a tomar como conselho, como uma verdade. E muitas das vezes, existem pastores que fazem coisas, pregam coisas absurdas, fazem coisas absurdas que não está na palavra de Deus, e o povo, obviamente, né, seduzido, muitas das vezes até mesmo ignorante, não observa, não atenta para a palavra e acaba seguindo esse mesmo ensinamento, esse mesmo comportamento. E é o que vai acontecer com esse pastor Elias Silva, né, que se casou de novo, agora se casou com uma mulher mais nova, e obviamente nós sabemos que existem casais na igreja que tem problema. Aí o marido vai olhar para a esposa e fala assim: nossa, eu não estou vivendo muito bem com a minha esposa. Ai, mas o pastor Elias Silva casou de novo, né? Casou até com uma mulher mais nova. Ah, eu não quero lutar por esse casamento mais não, vou me divorciar. E aí você já sabe o que vai acontecer, né? Vão se divorciar, vai largar a mulher, largar o marido, influenciados por esses pastores grandão aí, e vai continuar na obra e tá tudo certo. Que é o que me espanta, que esses pastores ainda continuam pastoreando igrejas e tá tudo bem, tá tudo certo, né? Agora, irmãos, eu quero falar sobre outro assunto, né? Quando a gente está falando de casamento, principalmente de divórcio, segundo casamento, separação, eu percebo que eu vi ali nos comentários, né? Eu vi quando saiu essa notícia, eu vi que nos comentários tinha muita gente que falava assim: ah, mas a mulher e o marido, eles têm que ficar juntos, a mulher tem que ficar com o marido apanhando. Tipo assim, não tem nada a ver. A pessoa estava denunciando o segundo casamento, estava pregando contra o segundo casamento. A pessoa não estava. O pastor que eu estava assistindo que estava denunciando isso, lá no Famílias Pregando a Palavra, o cara que estava denunciando não estava falando de violência doméstica, ele estava falando do comportamento desses pastores, do comportamento desse pastor em especial, que está se casando novamente e dando um mau exemplo. Em nenhum momento ele falou de violência doméstica. Então, para você ver que as pessoas, elas confundem muito as coisas. Ele não estava falando de separar da mulher ficar no casamento apanhando. Ou seja, você vê que as pessoas, elas se fingem de doidas, né? Mas elas não são. Gente, se a mulher está sofrendo abuso, está apanhando, está no risco de vida, é lógico que ela tem que sair de casa. É óbvio que ela tem que colocar esse cara na cadeia, denunciar, né? E eu vou mais além. Se essa mulher congrega numa igreja e o pastor diz para ela continuar no casamento apanhando, esse pastor também se torna um criminoso. Porque violência contra a mulher é crime. Entendeu? Lei Maria da Penha. Essa mulher, ela tem que sair de casa, ela tem que pegar os filhos, ir para um lugar seguro, entendeu? E denunciar esse cafajeste, esse monstro. Porque um homem que bate em uma mulher, gente, é algo inadmissível. É algo assim que a gente não pode ver isso como algo natural. Isso não é natural. Isso é completamente inadmissível. Isso é diabólico. Esse homem precisa de o quê? De cadeia. E lá ele pagar por esse crime e buscar ajuda espiritual para tirar esse cão do corpo dele. Eu já falo logo assim. Porque
nós não estamos dizendo, o pastor não estava dizendo que a mulher tem que ficar no casamento apanhando, não. Ele estava denunciando o segundo casamento, que é uma prática que a Bíblia não aprova e que isso influencia os outros casais de uma forma negativa. Então, o divórcio, às vezes, ele tem que ser necessário, principalmente nesses casos de violência doméstica, de abuso, onde a mulher está sendo ameaçada, onde os filhos estão apanhando, estão sendo ameaçados. É lógico que essa mulher tem que sair de casa. Ela tem que sair de casa, ela tem que denunciar, ela tem que avisar a igreja local dela o que está acontecendo e buscar ajuda. Mas isso não quer dizer que ela está com alvará para casar novamente. Ela não está com alvará. Entenda, separação é uma coisa, segundo casamento é outra, e violência contra a mulher é outra, que já é crime. Tá? Que já é crime. Então, assim, eu tenho um vídeo no canal falando sobre isso, sobre violência doméstica, falando sobre separação. Mulheres, não aceite ficar apanhando num casamento. Não aceite violência, não aceite jamais. Porque isso é inadmissível. Isso é algo que Deus, ele odeia, ele detesta o homem violento. E isso é algo que é inadmissível, isso é um crime. Né? Você apanhar, você é frágil, a mulher é um vaso frágil. Isso não faz bem pro seu emocional, pro seu espiritual. Você não consegue nem buscar Deus numa situação dessa. Você não consegue, apanhando dentro do casamento, você não consegue ter paz, você não consegue, sabe, o seu emocional fica abalado, os traumas que você tem. Ficar num relacionamento assim, apanhando, sendo vítima de violência, é algo assim, gente, que é inadmissível, é algo muito grave. Essa mulher, ela precisa ser acompanhada, ela precisa ser ouvida, ela precisa ser ajudada espiritualmente. Ó, meu filho ali atrás. Ela precisa ser ajudada espiritualmente. Então, assim, é algo que isso não vem de Deus, amém? Então, irmãos, em relação a isso, em relação a divórcio, novo casamento, isso não é de Deus, porque destrói a família, os filhos, fica marcas profundas nos filhos, na esposa. O homem perde tudo, a amante também é altamente prejudicada espiritualmente, porque ela não sabe o mal que ela tá fazendo para ela. Então, assim, gente, vamos olhar para Deus, né? Vamos olhar para Cristo, vamos olhar para a palavra. Não vamos estar aos pés do Senhor a cada dia. Não siga exemplos, sabe, de pessoas que estão se casando 2, 3 vezes, que isso não é de Deus, isso não é saudável, tá? Por mais que a igreja hoje queira romantizar, por mais que as pessoas queiram, isso não é de Deus. Uma segunda família, filhos largados para trás, mulher largada para trás, não é de Deus. Isso não é assim saudável, né, para uma família. Então, vamos nos apegar com o Senhor. Vamos viver aquilo que o Senhor tem para nós, né? Sempre olhando para nós, olhando por nós, vigiando, orando a todo tempo, para que a nossa vida venha a ser o reflexo, né? Venha exalar o bom perfume de Cristo, amém? Então, escândalos na mídia, separações. A palavra do Senhor já tinha nos alertado sobre isso, né? Que ai daquele que vieram os escândalos. Então, vamos vigiar a nossa vida e não vamos seguir esses exemplos, né? Porque se fosse bênção, a igreja estava triunfante. E a igreja não está. A gente está vendo aí uma igreja que tem se adequado a cada dia ao mundo, né? Então é isso, irmãos. Era isso que eu queria falar com vocês. Orar, perseverar. Deus odeia o divórcio. Nós devemos estar na posição obediente. Amém? E aí, nós devemos estar na posição. E uma vez na posição, a gente vai estar
exalando o bom perfume de Cristo. Amém? Pessoal, vou desligar aqui que o bebê já tá aqui no pé. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.